Às vezes, no silêncio da noite, quando a casa finalmente sossega e o corpo pede descanso, a mente continua acesa como uma cidade que nunca dorme. Pensamentos que se repetem, memórias que voltam, cenários que você nem queria imaginar, mas surgem assim mesmo, como se alguém estivesse mudando os canais por você. Talvez você conheça essa sensação de estar cansado por fora e inquieto por dentro, como se houvesse um ruído fino, quase imperceptível, mas constante. E ainda assim, em algum ponto mais profundo, existe um espaço que pede calma, um espaço que pede comando, um espaço que pede a sua presença inteira. Eu sei que há dias em que você se cobra por não render, por perder o foco, por prometer que amanhã vai ser diferente, e quando percebe, já é noite de novo. Eu sei que é difícil admitir, mas há momentos em que a gente sente que perdeu a chave da própria cabeça. A boa notícia, e ela é real, é que você não está quebrado, você não está atrasado, você não está sozinho. O que você precisa não é de mais culpa, nem de mais força bruta. O que você precisa é de direção, de método, de presença. Em outras palavras, você precisa sentar no trono da sua própria mente, com calma, com respeito, com firmeza. Quando falo em dominar a mente, não estou dizendo para sufocar emoções ou fazer de conta que o medo não existe. O medo existe. A ansiedade existe. A raiva existe. Eles são parte da sua biologia, mensageiros do seu sistema límbico dizendo que há algo a ser notado, cuidado, organizado. O problema não é sentir. O problema é quando sentir dirige, quando o impulso pega o volante e o seu melhor se torna passageiro. Dominar a mente é convidar o corpo para a conversa, é respirar um pouco mais devagar, é perceber onde a tensão se acumula, é dar nomes aos estados internos, e então, com gentileza e firmeza, escolher uma resposta em vez de repetir um reflexo. Parece simples, e é, mas simples não é fácil. É por isso que hoje vamos caminhar juntos. Talvez você não se dê conta, mas cada pensamento abre uma porta, e cada porta leva a um hábito, e cada hábito constrói uma vida. Quando você muda a forma como olha, você muda o que vê. Quando você muda o que vê, você muda como age. Quando você muda como age, o impossível começa a perder o nome e virar apenas o que ainda não foi feito. E essa é a razão deste encontro. Oferecer a você um mapa prático, um mapa em 5 movimentos, para que você ocupe de uma vez por todas o governo do seu mundo interior. Não falaremos de atalhos, falaremos de fundamento. Não prometeremos fórmulas mágicas. Ofereceremos princípios que sustentam o tempo, atravessam as estações e suportam o peso da vida real. Você pode estar se perguntando se isso é para você, se a sua história não é complicada demais, se o seu cansaço não é profundo demais, se o mundo lá fora não é duro demais. Eu respeito essas perguntas. Elas nascem de um coração que já apanhou e que tenta se proteger. Mas eu te peço um voto de confiança. Se você tiver disposição para experimentar, ainda que com passos pequenos, vai perceber que a mente responde, que o corpo aprende, que a emoção se reorganiza, que a esperança, quando encontra estrutura, deixa de ser fantasia e se torna força. Não é sobre vencer o mundo lá fora de uma vez, é sobre vencer o caos aqui dentro todos os dias, um gesto por vez. Há uma sabedoria antiga que atravessou séculos falando de coisas muito concretas, sobre a importância de governar o próprio espírito, sobre vigiar o que entra e o que sai, sobre respeitar os ritmos, sobre pedir conselho antes de decidir, sobre a dignidade da diligência. Talvez você já tenha ouvido essas ideias em provérbios, em histórias, em ditos que sua avó repetia sem saber que continham ciência emocional. Hoje vamos traduzi-las para a vida moderna, unindo a espiritualidade prática com a neurociência que explica, em linguagem do corpo, aquilo que a alma sempre soube. Atenção muda estado, estado muda decisão, decisão muda destino. Eu não vou te empurrar para a pressa. A pressa é inimiga do profundo. Em vez disso, vamos diminuir o ritmo por alguns minutos. Respire de um jeito que caiba em você
enchendo o peito, expandindo as costelas, aterrando os pés no chão. Sinta o peso do corpo na cadeira, perceba o lugar onde os ombros querem cair, perceba a mandíbula que, sem querer, trinca. Esse inventário simples é uma maneira de dizer para o seu cérebro: estamos seguros o suficiente para aprender. Quando o corpo escuta isso, o córtex pré-frontal agradece, a atenção estabiliza, a palavra encontra o lugar certo e o que parecia um turbilhão começa a ganhar contorno. É nesse estado que decisões mais sábias nascem. Ao longo deste caminho, você vai perceber que dominar a mente não significa controlar tudo. Significa escolher bem aquilo que você pode escolher agora. Você pode escolher o que alimenta seus olhos e seus ouvidos. Você pode escolher honrar seus ritmos, em vez de se violentar com metas que não respeitam sua humanidade. Você pode escolher pedir ajuda antes de carregar pesos que não foram feitos para uma pessoa só. Você pode escolher aquele pequeno gesto irreversível que, somado a tantos outros, muda o desenho do seu dia. E sim, você pode escolher ser paciente consigo, sem se acomodar, gentil consigo, sem se enganar, firme consigo, sem se punir. Se você já tentou antes e fracassou, eu honro a sua tentativa. Tentar é um sinal de vida. O que talvez tenha faltado não foi vontade, foi estrutura. Estrutura é o que transforma intenção em ação e ação em hábito. Estrutura é o que protege quando a motivação falha, porque ela vai falhar e tudo bem. É por isso que, nos próximos minutos, caminharemos por 5 movimentos que se entrelaçam como os dedos de uma mesma mão. Eles não competem entre si, se apoiam. Eles não exigem perfeição, pedem constância. Eles não pedem promessas grandiosas, pedem presença diária. Antes de seguir, quero que você faça um pequeno acordo consigo. Durante este tempo, você vai se tratar com respeito, sem humilhação, sem palavras duras dirigidas a si mesmo, sem comparações que machucam. Se algo tocar um ponto sensível, reconheça a dor, coloque a mão no peito, respire, dê nome ao que sente e, quando estiver pronto, continue. Consciência sem culpa. Verdade sem violência. Compromisso sem brutalidade. Essa é a trilha que nos interessa, porque é a trilha que sustenta a transformação real. No fim, o que buscamos aqui não é um espetáculo emocional que se apaga amanhã. O que buscamos é um realinhamento silencioso, porém poderoso, que comece no invisível e apareça no visível com o tempo. Na forma como você fala, na forma como você trabalha, na forma como você ama, na forma como você descansa, na forma como você decide. Quando você governa a mente, você governa escolhas. Quando governa escolhas, governa trajetórias. Quando governa trajetórias, o impossível, pouco a pouco, se curva. Se você está comigo até aqui, respire uma vez mais, com calma, e permita que uma frase simples se assente por dentro. Eu posso aprender a me governar. Repita, se fizer sentido, ou apenas sinta. É com esse espírito, com essa humildade corajosa, que abrimos as portas para o que vem a seguir. 5 movimentos, 5 chaves, um reino, o seu mundo interior. Vamos entrar. Há dias em que a vida parece um campo de batalha silencioso, não lá fora, mas aqui dentro, onde os diálogos que ninguém escuta definem o rumo do dia. A sensação é de carregar uma energia que se esvai sem aviso, como água que escorre por frestas invisíveis. O corpo tenta avançar, a mente puxa para trás, e esse vai-vem cria um cansaço que não se cura apenas com sono. Nesse terreno íntimo, vencer não tem plateia, não tem aplauso, não tem troféu, tem dignidade. E é justamente aqui que a ideia de governo interior começa a alcançar o coração com uma verdade simples e exigente. Antes de conquistar qualquer lugar, é preciso aprender a ocupar o próprio centro. Quando a mente gira em círculos, o corpo entra em modo de proteção, e o que parece desorganização muitas vezes é só sobrevivência. Não há falha moral nisso. Há mensagens biológicas tentando avisar que algo precisa de ordem.
O sistema emocional anda rápido demais. O pensamento racional chega atrasado. E o que se chama de falta de força costuma ser, na verdade, falta de estrutura. Quando a estrutura aparece, o barulho baixa um tom. E quando o barulho baixa, pequenas decisões voltam a ser possíveis. O que se chama de governo interior não é uma coroa que alguém coloca na cabeça. É um encostar de costas no próprio eixo, um assentamento, um retorno ao lugar em que a vida, mesmo ferida, lembra o próprio nome. Governo interior não é ausência de emoção, é presença de discernimento. Não exige rigidez, mas comunica firmeza. Não abafa a voz do medo. Dá a ela um lugar na mesa, sem entregar a ela a caneta que assina os decretos. Nesse clima, o tempo ganha outra densidade. Os minutos deixam de ser uma perseguição e viram um chão onde o pensamento pisa com cuidado, a memória se organiza, a vontade encontra uma medida que não fere. É como se, de repente, aquele impossível de ontem se tornasse apenas um conjunto de passos ainda não ordenados. E a vida, que tantas vezes foi vivida como urgência, encontra a graça de ser vivida como resposta. A imagem de um rei sentado no trono do próprio espírito não é vaidade, é responsabilidade. O trono não é para quem nunca vacila, é para quem, apesar das vacilações, decide permanecer presente, permanecer honesto consigo, permanecer fiel ao que sabe, mesmo quando sente o contrário. Essa paciência tão subestimada se torna uma espécie de escudo contra impulsos que prometem alívio e entregam arrependimento. Com o tempo, uma prática íntima se desenha. O que antigamente disparava reações automáticas começa a encontrar uma pausa. Dentro dessa pausa, uma lembrança. Dentro dessa lembrança, um valor. E dentro desse valor, uma escolha que não agride o futuro. O corpo responde a essa mudança. O ritmo cardíaco, antes descompassado, encontra cadência. A respiração desaperta o peito. A tensão dos ombros cede alguns milímetros. Pequenas vitórias quase invisíveis, mas que somadas ao longo dos dias reconstroem a confiança. Não é espetáculo. É processo. E no processo, a mente aprende a ouvir coisas que no barulho passavam despercebidas. O limite que pede respeito, a compaixão que pede espaço, a coragem que pede oportunidade. O governo interior se fortalece quando essas vozes legítimas recebem lugar sem se tornarem tiranas. Não mandam sozinhas, compõem um conselho interno que cuida, pondera e decide. Há uma beleza discreta em reconhecer que vencer-se não é humilhar-se. Vencer-se é alinhar-se. É alinhar o que se pensa com o que se valoriza, o que se sente com o que se quer construir, o que se faz com o que lá no fundo se acredita ser digno. Essa coerência não acontece de uma vez. É costurada como quem recompõe um tecido antigo, linha por linha, ponto por ponto. Cada decisão coerente é um ponto a mais. Cada atitude que respeita o próprio ritmo é um ponto a mais. Cada palavra escolhida, quando a raiva queria gritar, é um ponto a mais. Até que um dia, o tecido sustenta o peso de um sonho sem rasgar. O destino, nessa visão, deixa de ser um acidente, torna-se caminho. Não porque se controla tudo, mas porque no que cabe escolher, uma mão serena aprendeu a segurar o leme. Vencer-se, então, é maior do que conquistar cidades, justamente porque toda cidade conquistada sem governo interior se perde por dentro. E tudo o que se perde por dentro, cedo ou tarde, se desmancha por fora. Quando o trono se ocupa, as muralhas têm sentido, as portas têm vigia, as ruas têm ordem. E a vida, mesmo com suas surpresas, encontra abrigo em um centro que não se vende por qualquer vento. Há portas que ninguém vê, mas que moldam tudo o que sentimos. Portas de som, portas de imagem, portas de palavras. Há dias em que o mundo entra pelos olhos como um clarão que cansa, pelos ouvidos como um zumbido que irrita, pela boca como um rio que, sem freio, leva junto a serenidade. E, no entanto,
Há também um tipo de silêncio que se espalha quando os portões certos se fecham e os portões certos se abrem. É nesse jogo invisível de entradas e saídas que o coração aprende o próprio compasso, que a mente reencontra o eixo, que a vida volta a caber dentro do corpo sem transbordar em ansiedade. O que passa por esses portões não é neutro, colore, pesa, acende, apaga. E quando essa percepção amadurece, algo por dentro se organiza com uma clareza mansa. O cérebro, que parece apenas pensar, na verdade observa, compara, seleciona. No fundo da cabeça há um vigia que atende pelo nome de atenção, e ele decide o que ganha palco e o que fica de fora. As imagens que se repetem se tornam familiares, e o familiar ganha força. Os sons que insistem em aparecer viram trilha, e a trilha vira clima. As palavras que se escutam, especialmente as que saem da própria boca, constroem significados que o corpo leva a sério. Quando o ambiente está saturado de urgências e escassez, a química interna acompanha, elevando alerta, fechando a visão para o que é bom, encurtando a respiração. Quando o ambiente oferece pausas e substância, o sistema se permite afrouxar um pouco e o olhar recupera profundidade. Não é mágica, é biologia sensível ao contexto, psique que se move como maré. Curiosamente, o que parece pequeno costuma ser decisivo. Um feed que se torna janela para comparações cruéis. Uma conversa que vira terreno de fofocas, que deixa um gosto amargo. Uma notícia repetida à exaustão, que instala medo como se fosse parte da mobília. E também o contrário, um parágrafo de um livro que acende uma luz discreta, uma canção que não atordoa, apenas ampara, uma fala honesta que não fere, mas expõe com cuidado. Essas entradas e saídas desenham o mapa emocional do dia. O que atravessa os portões marca o coração. O que o coração sente insiste em voltar à mente. E o que a mente mastiga, cedo ou tarde, se transforma em gesto, em ombro tenso, em palma da mão suada, em palavrinhas que saem antes de pensar. Nesse circuito, a atenção não é luxo, é fundamento. Quando as palavras ganham palco, o corpo responde. A boca, em especial, carrega um poder antigo. Nomeia o que existe, dá forma ao que parecia nebuloso, oferece contorno ao que antes era apenas massa disforme de sensação. Palavras podem ser lâminas ou pontes, podem cortar mais do que a situação exige, deixando o clima ácido por horas. Ou podem criar travessias, permitindo que a verdade encontre passagem sem destruir aquilo que ainda está em construção. Nessa dança, não se trata de calar o que doeu, mas de dar às dores uma gramática que não as transforme em tiranas. Quando a fala amadurece, o coração repousa, e o repouso devolve à mente a lucidez que ela precisava para enxergar com mais distância. O coração, quando guardado, não vira cofre frio, vira jardim, e jardins não se protegem apenas com muros altos, mas com escolhas sensatas sobre o que entra nas raízes e o que sai nas flores. A neurociência emocional acompanha a poesia. Estímulos repetidos criam trilhas. Trilhas viram ruas. Ruas viram avenidas por onde os pensamentos preferem passar. Se a paisagem for de escassez, a avenida leva sempre ao mesmo bairro escuro. Se a paisagem oferece nuances, o mapa ganha rotas alternativas. Em outras palavras, aquilo que é visto e ouvido de modo constante se torna o filtro pelo qual o mundo é interpretado, e aos poucos, a boca confirma o que os olhos e os ouvidos já decidiram sentir. Há um momento em que o corpo revela o estado dos portões, melhor do que qualquer teoria. A nuca endurece quando o ruído vence. A barriga encolhe quando a hostilidade se torna língua. O peito afunda quando as imagens são feitas de urgência e perda. Em contraste, quando os portões trabalham a favor da vida, o olhar relaxa alguns milímetros, a pele parece caber melhor, o peso do dia se distribui de modo mais justo. Ninguém precisa anunciar que algo se reorganizou. O corpo conta, com sua gramática silenciosa, que o coração encontrou uma guarda que não agride, que a mente encontrou uma fonte que não entope, que a fala encontrou uma medida que não fere. Tudo isso acontece sem alarde. Primeiro como mudança de clima,
Depois, como mudança de escolha. Primeiro como redução de atrito, depois como clareza de caminho. E é nessa soma de pequenos ajustes que um padrão novo se instala, discreto e resistente. As portas, então, deixam de ser passagens desprotegidas e se tornam fronteiras inteligentes, permeáveis ao que nutre, firmes diante do que drena. O resultado não aparece como euforia, mas como estabilidade. Não explode, sustenta, não promete milagres, oferece base. E sobre bases assim, âncoras invisíveis seguram a mente quando o vento tenta desarrumar o mundo outra vez. No fim, o que entra pelos olhos e pelos ouvidos e o que sai pela boca desenha um retrato fiel do mundo interior. Não um retrato fixo, mas um retrato vivo, que pode amadurecer, ganhar contorno, ganhar luz. Quando os portões servem à vida, o coração deixa de ser campo de batalha permanente e volta a ser casa. E numa casa habitada com atenção, a mente descansa o suficiente para enxergar melhor, falar melhor, escolher melhor. O impossível diante desse ambiente já não assusta do mesmo jeito, diminui um pouco, perde o exagero, aceita conversar. E quando o impossível aceita conversar, a vida, com sua paciência antiga, encontra espaço para continuar. Nem tudo que acelera é avanço, e nem todo silêncio é pausa vazia. Às vezes, o que falta não é mais energia, é cadência. O dia corre como um rio contínuo, mas o corpo não foi feito para correntezas sem margem. Existe um pulso que pede alternância, um compasso que pede variação entre calor e frescor, entre fogo e repouso, entre intensidade e contemplação. Quando esse pulso é ouvido, a mente não depende de bravatas para produzir. Encontra um terreno mais estável, onde clareza e gentileza podem coexistir. E nesse terreno, o impossível diminui um pouco de tamanho, como se a distância entre o sonho e o gesto ganhasse degraus visíveis. A neurociência emocional conversa com essa sabedoria antiga sem precisar de tradução difícil. Estados de foco sustentado pedem química fina, noradrenalina o suficiente para manter alerta, dopamina o suficiente para manter tração, oxigênio circulando em ritmo que não atropela. Só que essas ondas não são infinitas. Sobem, quebram, recuam. O cérebro trabalha como maré. Quando o esforço insiste em esticar além do ciclo, a atenção fica áspera, a memória recente perde firmeza, o corpo protesta com microtensões. E o que por fora parece produtividade pode ser só exaustão com maquiagem. Quando o ciclo respeita seus picos e vales, a mesma tarefa ganha nitidez, como uma lente limpa que devolve textura e profundidade. É curioso como o mundo moderno admira quem não para, mas é nas alternâncias que a qualidade se revela. Um texto que respira diz mais do que uma sequência que ofega. Uma solução que amadurece na pausa evita concertos dolorosos depois. Uma voz que sabe baixar o volume no momento certo preserva a força para quando a vida pedir presença inteira. Nessa lógica, pausa não vira fuga, pausa vira forma. Não se trata de abandonar responsabilidades, mas de reconhecer que o material mais valioso, a atenção, também precisa de um artesão paciente para ser lapidado sem rachar. A imagem do ourives oferece uma espécie de manual silencioso. O metal bruto não vira joia porque apressaram o fogo. Vira joia porque a temperatura certa encontra o tempo certo e depois aceita resfriar. E depois aceita o polimento paciente que tira arestas sem ferir a essência. Essa alternância cria resistência. Sem o resfriamento, o metal deforma. Sem o polimento, a beleza não aparece. Algo semelhante acontece por dentro. Quando a mente trabalha em ciclos, o foco aquece o que precisa nascer, a pausa estabiliza, a revisão alinha com o propósito. E no encadeamento desses três movimentos, a dignidade do trabalho aparece sem barulho. Há momentos em que a sensação de urgência tenta provar que ritmo é luxo. O corpo, porém, não se convence com discursos que ignoram sua natureza. A pulsação cardíaca, a temperatura das mãos, o peso na lombar, a latitude do olhar, tudo
Tudo conta uma história sobre excesso ou equilíbrio. Quando a cadência se ajusta, as mesmas horas rendem experiências diferentes. Menos atrito, mais nitidez, menos vai-vem interno, mais presença, menos picos dramáticos, mais continuidade. O dia deixa de ser campo de batalha e volta a ser caminho transitável, onde as tarefas se alinham como passos possíveis, um após o outro, sem a violência de quem tenta atravessar uma montanha correndo. O texto antigo fala de um tempo para cada coisa, não como desculpa para adiar, mas como inteligência para acertar a medida. O corpo conhece essa linguagem e responde quando recebe clima propício. Respirações que se alongam, músculos que devolvem amplitude, cabeça que não lateja ao final do turno. A mente, então, abre espaço para uma pergunta de ouro que ilumina a escolha sem gritar. Qual parte do dia guarda, com carinho, o que mais importa? A resposta não precisa de aplauso nem de anúncio, precisa de lealdade serena. Em torno dela, os outros compromissos se reorganizam, como móveis que encontram lugar após uma mudança, até que a casa volte a parecer casa. No fim, ritmo não significa lentidão sem propósito, e nem velocidade sem critério. Ritmo significa forma, uma forma que protege a atenção, honra o descanso e enxerga valor na revisão que consolida sentido. Sob essa forma, decisões não pedem heroísmo diário, pedem continuidade. E continuidade no tempo tem um efeito que surpreende pela sobriedade. Transforma potência em obra, intenção em assinatura, talento em legado que não se desfaz à primeira tempestade. Quando o dia encontra esse compasso, a mente, como um instrumento afinado, sustenta a melodia inteira sem estourar as cordas. Há momentos em que a lucidez vacila, não por falta de inteligência, mas por excesso de ruído. Entre desejos legítimos, medos antigos e histórias que insistem em soprar versões convenientes, formar um juízo claro pode soar como atravessar um nevoeiro espesso. O coração quer acertar, a mente quer decidir, o corpo pede alívio, e cada parte puxa o pano para um lado. Em horas assim, a solidão de quem decide pesa como pedra molhada. E, no entanto, há uma experiência silenciosa que muda a densidade do ar. Quando vozes confiáveis se aproximam, a neblina perde poder. Não para que alguém decida por nós, mas para que a verdade, antes confusa, ganhe contorno, sobriedade e chão. A alma madura descobre que a aprovação não é sinônimo de cuidado. A aprovação oferece aplauso. O cuidado oferece espelho. O aplauso alivia na hora. O espelho cura no tempo. A neurociência dá um nome ao que acontece quando conselhos de qualidade entram em cena. Novos mapas mentais se tornam disponíveis. Vieses perdem a primazia, a memória de trabalho ganha frescor e o pré-frontal, responsável por ponderar consequências, consegue trabalhar sem a interferência estridente da urgência. Nessa ambiência, o que parecia óbvio revela inconsistências e o que parecia impossível se torna apenas difícil. É como se a mente recebesse luz lateral, aquela que não cega, mas desenha as bordas com precisão. Há um tipo de amizade que não protege a imagem, protege o destino. Gente que sabe dizer talvez não, sem rasgar a dignidade, que sabe perguntar por quê, sem transformar a pergunta em ataque. Essas vozes, quando autorizadas, funcionam como guardiãs das muralhas internas, não para impedir o avanço da vida, mas para impedir que a vida avance rumo a precipícios camuflados de promessas fáceis. O coração reconhece essa diferença no corpo. A tensão cai meio tom, a respiração encontra eixo, a sensação de urgência perde um pouco do drama. O cuidado verdadeiro cria uma espécie de espaço arejado onde as convicções se reexaminam sem humilhação e sem autopunição. Há, porém, uma delicadeza escondida nessa dinâmica. Pedir conselho pode acionar feridas antigas, o medo de parecer fraco, o receio de ser julgado, a memória de críticas maldadas que deixaram marcas. Por isso, quando o cuidado aparece na forma certa, algo por dentro se comove.
O respeito com que a verdade é oferecida importa tanto quanto a verdade em si. O tom que acolhe permite que a informação encontre lugar sem acionar alarmes. E nesse clima, os neurônios espelho deixam de trabalhar a favor da vergonha e começam a trabalhar a favor do aprendizado. O resultado não é teatral, é sutil e profundo. Um alinhamento entre intenção e direção. A imagem das muralhas bem construídas não fala de medo, fala de preparo. Muralhas não existem para impedir a vida, existem para evitar que a vida seja saqueada pelo primeiro impulso mascarado de coragem. Dentro delas, decisões amadurecem com tempo suficiente para que o que é princípio não seja negociado, para que o que é preferência não vista roupa de valor absoluto, para que o que é desejo legítimo não se transforme em tirano sutil. Quando esse escudo de vozes sábias circunda a escolha, a mente pode percorrer cenários com serenidade e a alma pode escolher sem a pressa de quem tenta silenciar um incômodo a qualquer custo. Tal cuidado, quando praticado ao longo do tempo, molda reputação. Não uma reputação de infalibilidade, isso seria fantasia, mas uma reputação de sobriedade. O nome, nessa atmosfera, passa a significar previsibilidade do bem, compromisso com a verdade, capacidade de sustentar a palavra dada. O corpo reconhece essa firmeza com sinais que não pedem tradução. Sono que repousa de verdade, músculos que não carregam guerra permanente, rosto que não precisa de máscara para parecer inteiro. A vida, então, encontra parceiros, portas se abrem. O favor aparece não por acaso, mas como consequência de um caminho trilhado com humildade e responsabilidade. No fundo, a multidão de conselheiros não substitui consciência, ela a ilumina. Não rouba a autonomia, a fortalece. Não empurra vontade para fora de si, devolve vontade ao seu propósito. E quando a vontade encontra propósito na presença de verdades ditas com amor, o futuro deixa de ser um território de ameaças e volta a ser um campo de possibilidades. A mente, menos carregada de ilusões, observa com mais nitidez. O coração, menos atormentado, sente com mais verdade. O corpo, menos tenso, caminha com mais leveza. E nesse passo, o impossível perde um pouco do exagero com que costuma se apresentar, porque a clareza, essa luz mansa, impede quedas que custariam caro demais. Algumas conquistas nascem como relâmpagos, mas a maioria se constrói como amanhecer, num clarão que cresce devagar até iluminar tudo. Há dias em que a palavra impossível pesa, não por ser verdade absoluta, mas porque o corpo não encontrou ainda a cadência de transformar intenção em matéria. O coração quer ir. A mente acredita, porém, a energia parece se dispersar em 1000 pontos. Nesse intervalo entre querer e acontecer, existe um tipo de fidelidade silenciosa que muda destinos, o ofício dos pequenos passos que não voltam atrás. Eles não fazem barulho, não pedem testemunhas, não precisam de trombetas, apenas deixam marcas que o tempo respeita. A biologia não se move a discursos grandiosos, responde a evidências. Quando uma ação concreta se completa, ainda que mínima, o cérebro registra o fechamento do ciclo, libera sinais de recompensa que suavizam a ansiedade e criam trilhas de repetição. A dopamina não celebra promessas, celebra conclusão. Por isso, o gesto aparentemente pequeno produz um efeito desproporcional. Reduz a distância entre ideia e gesto, pacifica a mente que girava em hipótese, devolve ao corpo a sensação de que há chão. O pré-frontal agradece a clareza, o sistema límbico reduz a vigilância e a atenção, menos sequestrada, volta a trabalhar com nitidez. O impossível, exposto a essa química humilde, perde a pompa de montanha intransponível e revela degraus. Existe também uma dimensão de identidade em jogo. Toda vez que uma microvitória acontece, uma imagem íntima se fortalece, a de alguém que cumpre o que diz, ainda que em escala pequena. Essa imagem não surge de slogans, mas de rastros. Um rastro hoje, outro amanhã, e uma assinatura discreta se desenha no cotidiano.
O corpo percebe essa mudança antes da cabeça formular teorias. Os ombros pesam menos ao fim do dia, o sono repousa com mais integridade, a pele não carrega o mesmo cansaço. A constância produz um perfume de confiabilidade que a vida reconhece e muitas vezes retribui com portas que se abrem no tempo certo. A metáfora do templo, erguido pedra sobre pedra, oferece um mapa de sobriedade. Não se trata de gestos heróicos, mas de assentamentos precisos. Cada bloco no lugar certo aumenta a capacidade de sustentar o peso do próximo. O trabalho perito nasce desse refinamento silencioso, onde o cuidado substitui a pressa, a medida substitui o capricho, a paciência substitui a ansiedade. O mundo pode interpretar como lentidão o que por dentro é apenas respeito pela estrutura, e estruturas respeitadas retribuem com longevidade, estabilidade e elegância. O acabamento não é vaidade, é compromisso com o que permanecerá. Quando diligência encontra execução, reputação deixa de ser verniz e vira consequência. Perícia não é apenas talento, é atenção aplicada, revisão honesta, continuidade que não rompe na primeira ventania. Há um magnetismo próprio nos nomes que carregam esse tipo de história. Traduzem previsibilidade do bem, capacidade de honrar prazos invisíveis, vocação para entregar mais do que prometeram. O corpo reconhece esse terreno com uma calma diferente, quase um descanso de quem sabe que não depende de lampejos para seguir. O caminho, então, se mostra com mais precisão, como se a névoa cedesse espaço para contornos firmes. O que parecia distante encontra proximidade quando um gesto irreversível finca a estaca no dia e deixa a trilha no papel. O registro não é burocracia, é memória que aprende. O cérebro, ao revisitar evidências, consolida circuitos. E a esperança, ao encontrar prova, perde o ar de fantasia e ganha musculatura. O impossível continua grande, mas já não intimida do mesmo jeito, porque foi encostado em algo que aconteceu de verdade, como quem encosta uma parede nova em alicerces antigos. E com alicerces assim, a mente não precisa gritar para crer. Basta olhar para o que ficou gravado e permitir que a confiança cresça sem alarde. No fim, diligência e execução compõem uma espécie de liturgia cotidiana, uma oração sem palavras, onde intenção vira matéria e matéria vira legado. Nada de fogos de artifício, nada de promessas estridentes. Apenas o som baixo de uma pedra que encontra lugar, o brilho discreto de um metal que aceita polimento, a paz de uma casa que vai ficando pronta por dentro enquanto o mundo segue barulhento lá fora. É nesse chão que a mente finalmente repousa o suficiente para sustentar grandes sonhos sem se partir. E é nesse repouso que o impossível, respeitosamente, aprende a ceder. Disse que havia uma cidade cercada por muralhas altas, mas o salão do trono permanecia às escuras, como se o coração do lugar tivesse se esquecido de pulsar. As ruas seguiam agitadas, os mercados respiravam pressa, os sinos anunciavam notícias que se atropelavam, e mesmo assim reinava um vazio que não admitia testemunhas. Numa noite de vento morno, um jovem herdeiro atravessou o pátio central e sentiu que a pedra do chão carregava memórias antigas. Ele não sabia por onde começar, não sabia se a cidade precisava de mais soldados, mais moedas, mais decretos. Sabia apenas de um cansaço que não vinha do corpo, mas de uma ausência, como se alguma sala secreta dentro dele pedisse luz e nome. No caminho, encontrou um ancião que não tinha pressa no passo nem sombra nos olhos. A voz vinha baixa, mas firme, e parecia conhecer a fadiga de quem vive tentando arrumar o mundo com as mãos trêmulas. Sem oferendas de fórmulas, sem promessas de atalhos, o velho contou que, antes das muralhas, havia portões invisíveis. Portões que ninguém via, mas que moldavam o destino. Um trono por ocupar, entradas a vigiar, ritmos a respeitar, vozes a escutar, obras a assentar. Disse que a cidade só encontraria paz
quando o rei estivesse sentado onde o rei começa, e que a mente, quando encontra eixo, muda o desenho do dia sem alarde. O primeiro portão se abriu quando o herdeiro percebeu que governar não era erguer a voz, era encostar as costas no próprio centro. A paciência, tão mal interpretada como fraqueza, revelava uma força mais antiga que o impulso. No corpo, a respiração perdeu a pressa, a pele coube melhor, e a sala do trono acendeu uma luz que não vinha das tochas. Era como se o tempo tivesse diminuído um tom para caber dignamente no gesto. Vencer-se, então, não soou como guerra, soou como aliança com o que havia de mais verdadeiro ali dentro. O segundo portão brilhava na fronteira dos sentidos. As imagens que passavam pelos olhos deixaram de ser desfiles sem critério e ganharam medida. Os sons que entravam pelos ouvidos deixaram de ser enxurrada e viraram trilha que sustentava, não que exauria. As palavras que saíam pela boca passaram a carregar a delicadeza que separa o necessário do excesso. Nesse clima, o coração deixou de ser praça aberta a qualquer grito e voltou a ser casa com janelas que escolhem a luz. O corpo confirmou a mudança sem pedir aplausos. A nuca perdeu dureza, as mãos se aquietaram, o olhar ganhou profundidade. O terceiro portão se movia no compasso do ourives. Foco aquecia, descanso estabilizava, revisão dava forma. Nada de euforias que se consomem em si mesmas. Nada de maratonas sem água, nada de exigências que quebram por dentro aquilo que desejam construir por fora. O trabalho ganhou cadência, e a cadência devolveu nitidez. O jovem descobriu que o tempo, quando respeitado, devolve em quietude o que a pressa costuma roubar em fragmentos. A mente, afinada nesse ciclo, sustentou a melodia inteira sem estourar as cordas. O quarto portão tinha vozes, não vozes de multidão que aplaudem por um minuto e cobram por uma vida, mas vozes raras que cuidam sem invadir, que refletem sem ferir, que perguntam sem condenar. Ali, o herdeiro conheceu outra espécie de coragem, a de ser visto com verdade. As histórias que contava a si mesmo ganharam espelhos, e a neblina se abriu para revelar caminhos que antes pareciam fechados. O corpo sentiu a diferença primeiro. A urgência perdeu o drama. O peito encontrou eixo. E a cidade interna respirou como quem finalmente admite que certas decisões pedem luz compartilhada. O quinto portão se assentava em pedra, não em promessas estridentes, mas em gestos irreversíveis. A cada dia, uma marca pequena, porém real. Uma assinatura que não precisava de trombetas para existir. O cérebro celebrou conclusões mais do que intenções. E nesse descanso bioquímico, o impossível encolheu um pouco, como montanha que revela degraus quando a manhã nasce. As paredes do templo interno subiram discretas, bloco após bloco, e a cidade, percebendo o contorno, confiou seus pesos a esse alicerce sem hesitar. Quando os 5 portões trabalharam juntos, o salão do trono deixou de ser metáfora e virou presença. Não havia espetáculo, havia coerência. O jovem governante, agora com voz que não precisava de esforço para soar, caminhou até a janela mais alta e viu a cidade do lado de dentro em paz com a cidade do lado de fora. Nada no mundo se tornara simples de repente. O que mudara fora a fonte de onde as escolhas nasciam, e desse lugar a vida seguiu como o rio que sabe o caminho do mar. O impossível, que tanto gostava de se apresentar com máscaras assustadoras, entendeu o recado silencioso de quem encontrou o governo por dentro. Aqui, há ordem suficiente para atravessar a tempestade. Aqui, há ritmo suficiente para sustentar o claro depois do escuro. Aqui há pedra suficiente para erguer paredes que não se desfazem à primeira rajada de vento. Há processos que amadurecem melhor quando atravessam uma semana inteira, como se o tempo precisasse ver o sol nascer e se pôr algumas vezes para compreender o que a alma deseja construir. Em 7 passagens de luz, uma intenção encontra corpo,
Um desejo encontra ritmo, uma esperança encontra chão. Não é uma corrida, é uma sequência mansa, quase uma liturgia íntima, onde cada dia oferece uma face de cuidado e cada noite recolhe evidências do que começou a florescer. No primeiro dia, costuma nascer a decisão silenciosa de ocupar o centro. Alguma situação que antes disparava reações automáticas aparece de novo, e desta vez encontra um espaço entre o impulso e o gesto. Esse pequeno intervalo tem textura de liberdade. Nele, a respiração alonga alguns milímetros, o coração baixa um tom, a cabeça encontra a frase que sustenta. O corpo registra o acontecido como quem grava um degrau novo na escada interna, e a mente reconhece que governar, antes de tudo, é suportar a própria presença sem se abandonar. O segundo dia costuma iluminar os portões. As imagens que ganham palco parecem mais escolhidas. Os sons que atravessam o ar parecem menos ásperos. As palavras que correm pela língua parecem mais honestas e menos excessivas. Há quem perceba um estado curioso de leveza, não eufórica, mas limpa, como se a poeira do ambiente interno tivesse assentado. O coração encontra a guarda certa, e essa guarda não agride. Apenas seleciona com carinho o que merece casa e o que precisa permanecer do lado de fora. No terceiro dia, o relógio encontra música. O período de foco surge com um contorno nítido. A pausa chega com dignidade. A revisão alinha sem culpar. A mente trabalha como ourives. Aquece, estabiliza, polimenta. O resultado é uma experiência de qualidade que antes se perdia no excesso. O corpo reconhece a cadência sem precisar de justificativas teóricas. Apenas rende melhor, descansa melhor, reencontra a disposição que não grita. Ao fim, a sensação é de obra em andamento, mas em andamento verdadeiro, com arestas recebendo cuidado e intenção ganhando forma. O quarto dia traz vozes, não muitas, apenas as necessárias. Elas oferecem espelhos em vez de holofotes e perguntas em vez de aplausos. Nesse ambiente, antigas certezas ganham nuance e dúvidas antigas ganham contorno. A lucidez não aparece como choque, aparece como alívio. Decisões que pesavam nos ombros cedem alguns centímetros. E o peito respira com mais autonomia. A mente percebe que a verdade, quando dita com amor, não machuca as raízes, fortalece-as. No quinto dia, surgem marcas de conclusão, pequenas, porém reais. Um ciclo se fecha aqui, outro ali, e a química do corpo responde com aquela satisfação discreta que não depende de plateia. A distância entre intenção e gesto encurta, e o impossível, afrontado por evidências, perde parte do teatro. O registro do que aconteceu, por menor que seja, funciona como espelho que devolve coragem ao olhar. O sono agradece, o peso do dia se distribui melhor e a confiança passa a ter de onde tirar água quando a sede aparece. O sexto dia reúne os fios. O que foi vivido encontra síntese, não para adornar a memória, mas para compreender o caminho. Pontos de tensão aparecem com menos drama, pontos de beleza se destacam com mais justiça, e os ajustes surgem como frutos naturais, não como cobranças. Há quem note que as dores obedecem mais quando recebem um nome verdadeiro e que os progressos crescem quando não precisam se provar o tempo todo. O corpo se aquieta ao perceber coerência, como casa que finalmente encontra lugar para os móveis. O sétimo dia devolve sentido ao todo. Uma página íntima se escreve com o que ficou, com o que não coube, com o que merece recomeço. Não há discursos grandiosos, há fidelidade. A semana termina com uma assinatura calma, como quem reconhece que o caminho existe, que o ritmo existe, que o cuidado existe. O que se inaugura, então, não é apenas o fim de um ciclo, é a possibilidade de outro, já um pouco mais maduro, já um pouco mais fundamentado.
já um pouco mais verdadeiro. Quando um percurso assim se grava no corpo, a mente repousa sem perder presença, o coração sente sem se tornar refém e o destino, em silêncio, aceita novas combinações. 7 dias não mudam tudo, mas mudam a direção do vento por dentro. E quando o vento muda por dentro, as velas lá fora encontram ângulo. O impossível continua grande, mas deixa de ser um monólito imóvel e se converte em caminho escalável, degrau por degrau, semana após semana, até que a paisagem que parecia sonho comece a ter cheiro de realidade. Talvez a maior mudança não esteja no barulho do que acontece, mas no silêncio de onde tudo passou a nascer. Depois de atravessar os 5 movimentos, a paisagem interna ganha uma luz diferente, como manhã que encontra frestas e ilumina cômodos antes esquecidos. O corpo reconhece esse contorno com sinais delicados. O coração deixa de correr quando nada o persegue. A respiração encontra largura sem pedir licença. A pele parece caber melhor. Não há fogos, não há trombetas. Há um assentamento, como se o chão finalmente parasse de tremer por dentro. O governo interior, tão discreto quanto decisivo, deixa marcas que o tempo respeita. Não promete imunidade ao caos, mas oferece um centro que não se vende ao primeiro grito. E quando o centro se ocupa, os portões descobrem medida. O que entra já não fere com a mesma violência. O que sai já não corta além do necessário. O ritmo, então, orquestra as horas com o cuidado do ourives. Foco que aquece, pausa que sustenta, revisão que dá forma. E, em volta desse compasso, vozes confiáveis derramam luz onde a sombra costumava se esconder, enquanto pequenas ações irreversíveis gravam o caminho na pedra dos dias. Há uma atmosfera nova quando esses elementos caminham juntos. As histórias que antes insistiam em repetir desfechos doloridos começam a perder o script. O corpo se torna menos cativo de urgências, a mente abandona a necessidade de dramatizar cada obstáculo, o coração recupera o direito de sentir sem inundar a casa. A vida nesse registro ganha uma elegância simples, não precisa provar o tempo todo que mudou. Apenas segue, consistente, tecendo vínculos, entregando obras, acolhendo pausas, sustentando promessas. O impossível, diante dessa sobriedade, perde altura. A espiritualidade prática encontra aqui a linguagem da neurociência emocional sem qualquer conflito. O que a alma chama de paz, o corpo entende como regulação. O que a tradição chama de prudência, o cérebro lê como o melhor uso da atenção. O que o texto antigo chama de sabedoria, a mente traduz como escolhas coerentes repetidas até se tornarem caráter. O sagrado conversa com o cotidiano na cozinha, no trânsito, no escritório, na conversa difícil, no cansaço do fim da tarde. Não existe distância entre o que sustenta por dentro e o que aparece por fora. Existe ponte. O nome nesse ponto muda de peso. Não é etiqueta de performance, é reputação de sobriedade. Aos poucos, o som do próprio nome deixa de carregar a ansiedade de ter que provar algo a todos e passa a trazer a serenidade de quem se conhece o bastante para não negociar o essencial. O corpo lê essa virada nos ombros que baixam, no estômago que não aperta, no sono que devolve manhãs inteiras. Quando a vida chama, a presença responde inteira, sem precisar de máscaras, sem brigar com o relógio, sem implorar por aplauso. Nessa mesma tessitura, as relações se alinham com mais justiça. Há espaço para verdades ditas com amor e para silêncios que curam mais do que palavras. Alianças dobram o peso das decisões quando necessário e multiplicam a alegria quando ela aparece inesperada e limpa. E ao redor desse cuidado, os portões seguem vigiando com a gentileza firme de quem sabe que o coração é jardim, não trincheira. O jardim pede sol e sombra, pede água e poda, pede presença e descanso. É nessa dança que a beleza brota sem violência. A cidade interna, agora menos em guerra, volta a ter ruas transitáveis. Os caminhos que levam do pensamento ao gesto deixam de ser atalhos escuros e se tornam avenidas iluminadas.
O trabalho, protegido pelo ritmo, honra a excelência sem sacrificar o humano. As escolhas, banhadas pelo conselho, saem de um lugar que não precisa vencer ninguém para ser verdadeiro. E os marcos, discretos e irreversíveis, contam a história de alguém que aprendeu a concluir, não para exibir, mas para existir com inteireza. O que fica, então, é uma pergunta que não cobra e um desejo que não violenta. A pergunta se move em silêncio. Que tipo de presença o mundo encontra quando encontra você? O desejo se deita manso, que o centro continue ocupado, que os portões sigam atentos, que o ritmo proteja a delicadeza, que as vozes sábias mantenham a luz acesa, que as pedras diárias sustentem a casa. Não há pressa em responder, não há pressão em prometer. Há apenas a lembrança de que o caminho já começou e que caminhos verdadeiros preferem passos inteiros a saltos espetaculares. No fim, a cidade do lado de dentro e a cidade do lado de fora se reconhecem como partes da mesma geografia. Nada do que importa foi simplificado à força. Foi aprofundado com respeito. O impossível, que gostava de vestir fantasia de montanha eterna, passa a aceitar outro nome. Próximo capítulo. E capítulos se escrevem como se constrói um templo, como se lapida um metal, como se cuida de um jardim, com fidelidade paciente, com olhos atentos, com mãos que sabem a medida entre firmeza e delicadeza. Quando essa medida se torna morada, a mente repousa sem perder vigilância, o coração ama sem se perder de si, e os dias finalmente sustentam o peso do que você nasceu para carregar.